Cara, você falou do AVC, o segundo maior causador de mortes no Brasil, né? E só perde para trauma. Só perde para trauma. Exato. Cara, então, sempre foi esse número ou ele cresceu? Teve alguma curva que aconteceu ou isso foi natural? Porque eu não sabia que o AVC era, tipo, nessa proporção. As doenças vasculares, elas matam muito hoje, né? Uhum. Então, a gente fala doença vascular, o infarto, o AVC, que elas têm uma fisiologia, né? A fisiopatologia parecida, né? Sim. Mas elas hoje, assim, elas são as principais causas pelo estilo de vida, porque a população envelhece mais, então ela vive mais tempo, então ela vai ter também mais essas doenças, não tem jeito. Sim. Mas a gente só perde hoje para essas causas as traumáticas, né? Então, os acidentes, ferimentos por arma de fogo, enfim. No caso do Covid, eu te perguntei isso porque eu sei que depois do Covid, eu já vi alguns números mostrando aí que, por exemplo, o infarto, ele cresceu tipo 150%, né? Depois do Covid. Não sei se é uma sequela, enfim, o motivo disso, mas que o fato das pessoas depois do Covid... Houve um crescimento muito grande, né, nesse tipo de situação, de morte. São reais esses números? Não sei se está assim, mas até o ano passado, a última vez que eu vi, tinha crescido 150% o número de infartos depois da Covid. Você notou alguma diferença? E se por isso o AVC, a doença... É assim, a gente fala que durante a Covid, né, a gente não deixou de atender AVC. Então, já era uma doença muito prevalente e comum. Né? Então, durante a pandemia toda, assim, a gente não parou de atender em nenhum momento esses casos, porque eles continuaram acontecendo, né? Uhum. Aí, assim, não tem números para falar hoje, assim, será que hoje, né, 2024, né, aí 2, 3 anos depois da pandemia, será que a gente teve um aumento do número de casos? A gente não tem nada oficial nesse sentido, porque já era muito prevalente, entendeu? Agora, o que a gente pode discutir é a associação, né? Então, assim, eu sempre falo que Covid, eu falo sempre para os meus alunos isso, assim, Covid não é uma doença pulmonar apenas. Covid é uma doença inflamatória, né? Então, tanto que o vírus, ele causava uma agressão no endotélio vascular, né? Então, os casos graves de Covid eram doenças inflamatórias sistêmicas. E como a maioria das doenças inflamatórias tem muita manifestação neurológica. Então, a gente tinha muitos casos de Covid grave com AVC. Tanto isquêmico quanto hemorrágico. Entendeu? Isso aconteceu, isso é fato. Então, um dos tipos de AVC, a gente fala trombose venosa cerebral, né? Então, o Covid pode favorecer um estado pró-trombótico. Você tem mais chance de fazer trombose. E aí, a gente observou casos de trombose venosa cerebral extensa em indivíduos jovens durante a pandemia. Então, isso de fato aconteceu. Isso talvez não foi tão bem divulgado, né? Tem um monte de trabalho científico, né? Enfim. Porque nem todo paciente com Covid grave teve acesso, né, a uma investigação e um tratamento tão adequado. A gente sabe disso. A minoria, eu A acho. minoria teve. Sim, né? sim. E agora isso é fato, assim, a questão de Covid é uma doença inflamatória, então eu acredito nessa associação de doença vascular com Covid por esse favorecimento a um quadro pró-trombótico. A grande maioria ficou com problema de memória. É super comum. O cara, não tô lembrando. Eu também tive Covid, não lembro mais não. O Covid fez um monte de estrago, assim. Tem muita questão de memória, né? Teve alguns estudos que apontou esse quadro de déficit cognitivo, teve estudo que sugeriu talvez uma maior prevalência de sintoma parkinsoniano na população. Mas a gente precisa de mais tempo, assim, pra gente provar. Será que, né, quem teve Covid, né, daqui a alguns anos, eles vão desenvolver alguma doença neurodegenerativa numa proporção maior? É muito precipitado, né, fazer algum tipo de afirmação nesse sentido. Mas os casos de Covid, principalmente os Covid com quadro inflamatório mais grave, eles têm sim queixa cognitiva, né? E a gente acredita por um quadro inflamatório sistêmico.
né? Eu acho que a E galera... pela questão traumática também, assim. Então a gente fala o cara que ficou na UTI 30 dias, teve um quadro gravíssimo. Esse cara tem uma alteração cognitiva e psiquiátrica, muito Com psíquica, certeza, né? sim. O pessoal acaba banalizando isso aí, sabe? Eu acho que depois do Covid todo mundo fala, não tô lembrando, foi o Covid. Não tô lembrando, Existe foi o Covid. muito isso. E aí acaba, foi o Covid, aí o negócio entrou, né? Todo dia você tem uma Cara, já era inserção diária de uma informação falsa, Exato. né? Aí de repente vira verdade de todo mundo. Todo mundo Exato, tá esquecendo por conta do Covid. Exato. Assim, tem que falar isso. Sabe por quê, cara? É a famosa síndrome do pós-Covid. Aham. E a gente vê muito profissional falando esse termo. A gente não sabe o que é e vira pro paciente e fala, isso é pós-Covid. Então, assim, se um paciente chega com um quadro de esquecimento, alteração de memória, né, eu tenho que investigar tudo desse paciente, como eu sempre fiz. Eu não posso afirmar, né, que isso é um quadro pós-Covid. Porque é um viés, a gente fala, né? Porque o viés é isso, eu faço uma associação equivocada. Então, a quantidade de pessoas com Covid-19, né? É assim, algo, né? Pegou quase todo mundo, Exatamente. né? 90, 95%, sei lá, da população. Cara, eu Então, boto a gente fé não que pode foi ser 100%, negligente. Se brinca todo mundo já Uns não teve, sabem né? que pegou, Exato. Sim, sim. Então, a gente não é negligente, mas eu não posso ter esse viés de precipitação. Então, agora tudo Sim. é pós-Covid. Entendeu? Claro. Mas assim, o Covid foi uma doença desafiadora, né? E era uma doença sistêmica. Então, o Covid inflamava músculo, né? Então, alguns pacientes faziam uma miopatia inflamatória, né? Então, tinha dor muscular, fraqueza, dificuldade para andar. Tem lesão de nervo periférico, né? No Covid. Os pacientes ficaram muito tempo acamados, né? Então, era difícil. Ele ficava na posição prona, né? Que é ficar de barriga para baixo para ventilar melhor o pulmão. Sim. Então, muitos pacientes lesavam o nervo periférico, saíram com dificuldade para andar. Muita questão cerebral, né? De AVC isquêmico, hemorrágico, durante a internação. Então, assim, tinha muita manifestação neurológica. Será que o cara respirar menos ali tava queimando uns neurônios sem dúvida também? Tava indo embora os neurônios aí, sem dúvida, assim, falta de oxigênio é uma questão essencial de sobrevivência para o cérebro. Sim. Tanto que um critério para você entubar muitas vezes um paciente é para proteger o neurológico. Entendeu? Caralho, velho. Então o cara tá ali saturando baixo, oxigênio baixo. Aham. E a questão respiratória dele é muito ruim. Então muitas vezes esse paciente era submetido à intubação para preservar o neurológico. Porque a hipóxia vai causar lesão em vários órgãos. Mas o cérebro é o mais sensível. Mas entendeu? você acha que poderia acontecer esse caso que, tipo assim, eu vi gente que tava saturando baixo e o cara não queria, não vou ser entubado, eu aguento, e ficou. E nesse caso, eu tava prejudicando o cérebro dele pra caramba e esse ele não tinha noção e o médico teve que intervir porque, cara, por mais que você tá dando conta aí, seu cérebro vai dar BO se a gente não fizer algo. Sim, isso aconteceu. Então, a depender do limite ali de saturação, né? É risco, né? Iminente. Sim. Desde uma parada cardiorrespiratória, que a hipóxia causa uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, e dano cerebral. Mas aí é outra questão, né? Quanto mais tempo esses pacientes demoraram para chegar, pior eles ficaram. Uhum. Mais grave foi o desfecho. Cara, como é que você trabalha numa situação dessa? Porque na maioria das vezes, quando é um trauma desse sentido assim, você tem que fazer, sei lá, você até contou pra gente, acho que foi até em off aqui, que é muito importante a análise que você faz, né? O atendimento que você faz, pessoal, para entender o que o cara que chega lá tá tendo realmente, porque às vezes não vão ter, sei lá, um teste, alguma coisa vai comprovar. É muito entendimento e conhecimento lógico que você tem das causas. Sim. Quando você chega lá numa época de Covid, que o cara muitas vezes já chega desfalecido, que você não pegava ele, você não fazia uma análise com ele ali antes. Você já pegava ele lá em cima da cama, não era? Como é que você faz para entender? Isso aí foi caótico, mano. Sim, foi tudo muito caótico, né? O neurologista, assim, primeiro, a gente continuou atendendo em muitas situações porque a gente continuou tratando de doenças né, que a gente precisava atender, era essencial para a população. Então, um exemplo, o AVC. Mas
falando da sua pergunta, que é bacana, assim, é diferente eu examinar um paciente consciente orientado, né? Um paciente que conversa, enfim, e examinar um paciente que chega rebaixado no pronto-socorro, né? Mas existe um meio de se fazer isso. Então, o paciente pode chegar completamente em coma no pronto-socorro, inconsciente, mas eu tenho maneiras de fazer um exame neurológico e tentar ter ali algumas informações clínicas, né? Então, desde uma avaliação de pupila, alguns reflexos, né, que a gente fala reflexos de tronco, que são funções que a gente mantém mesmo em rebaixamento do nível de consciência.